Olá, eu sou a Alessandra, da Oficina de Arte, do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Esse mês, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, está fazendo 31 anos. Ele serve para assegurar e proteger o direito das crianças e adolescentes, como ter moradia adequada, alimentação saudável, boa educação, para viver a infância com qualidade e ser feliz. Lembrando também que esse é o mês de férias, então eu procurei trazer uma atividade lúdica e divertida. Então, na atividade de hoje, a gente vai fazer arte com massinha. E aí, para quem não tiver massinha em casa, a gente vai aprender a fazer uma massinha caseira. Então, a gente vai precisar de um pote. Aí, você acrescenta 2 xícaras de farinha de trigo, meia xícara de sal e mexe. Depois de você mexer, você acrescenta um pouquinho de água. Tem 3/4 de água, 3/4 de xícara. É só mexer. E aí vocês colocam 2 colheres, isso daqui equivale a 1 colher de sopa, tá? 2 colheres de sopa, não precisa ser cheiona, de óleo. Óleo normal de cozinha. Viu que a massa tá homogênea? Não tem farinha sobrando, tá facinho de modelar, ó. Esse ponto, tá vendo que tá desgrudando das mãos? Então, esse ponto de não tá grudando mais nas mãos, não tá sobrando farinha, tá todos os ingredientes homogêneos, bem misturadinhos. Aí você simplesmente pode separar a massa que você fez. Pode separar em 3, em 4, em até 6 pedaços, quantos vocês acharem melhor. E aí você pega um desses pedaços, a gente separa em 6 pedaços, só vou separar mais um. E aí o que a gente faz? Vou retirar. A gente abre a massa um pouquinho no meio. E aí o que a gente pode fazer para dar cor? Você pode usar tinta, no caso aqui eu tenho tinta tecido, mas você pode usar guache ou suco, tem muita gente que usa suco da cor que você quer, o de morango, por exemplo, para formar o vermelho ou rosa e assim por diante. O amarelo pode ser o de abacaxi ou de maracujá. E aí, no caso do suco, fica um pouquinho mais clara a sua massa, mas vocês podem usar. Aí o que vocês fazem? Vocês abrem a massa, acrescenta o suco, o pó de suco, e acrescentam só um pinguinho de água. Tá vendo como ela fica coloridinha? Pode parar um pouquinho o vídeo, eu vou amassar direitinho a massa, para o vídeo não ficar muito longo e não pesar nos celulares, e aí a gente já volta com a massa prontinha para ver como é que fica. Então, a gente amassa até ficar homogênea novamente, até toda a cor se grudar na massa, não vendo mais o branco, tá? Da massa original. Eu amassei bem, quanto mais você amassar fica melhor. Vamos parar um pouquinho. E aí, vocês estão vendo aqui o desenho do trenzinho? O que eu fiz? Eu catei uma fotinho de um trenzinho, pode ser no celular, pode ser imprimido, uma fotinho que vocês viram em alguma revista, e aí você coloca do lado o desenho e aí você vai cortando. Como é que a gente corta? A gente precisa de uma tesoura, de uma faca? Não, a gente pode fazer isso, ó, com uma régua, ajuda da régua. O que você faz? Você pega um pedacinho da massa, ou um pedaço maior, aí é do sua escolha, o pedaço que você quiser. Você segura ela um pouquinho aqui, e aí, no caso, eu usei um recipiente de desodorante já vazio, mas pode ser qualquer
objeto que vocês tenham vazio, pode ser até um copo de plástico, o de vidro não, pra ninguém se machucar, tá bom? E aí a gente rola por cima, não deixa muito fina, senão vocês não vão conseguir mexer depois com a massa. E aí a gente corta no formato que a gente quer. A gente quer um quadradinho para fazer essa parte, um retângulo, um quadrado. O que a gente faz? A gente pode cortar com a própria régua. Aí a gente afasta. Tá vendo que ficou uma massinha aqui? Pode aproximar por favor? Tá vendo que ficou uma massinha do lado? O que eu faço? É só eu passar a régua sentido da massinha, que aí vai ficar retinho, bonitinho, no formato que a gente quer. Se a gente quiser um formato assim, ó, tá vendo que tá o vinco da asa da borboleta? Como é que eu fiz esse vinco? Eu fiz com uma tampa de garrafa. Então, objetos que eram descartáveis podem fazer o quê? Usufruir para tornar a nossa arte mais bonita. Como é que eu fiz esses pontinhos? Eu fiz com o cotonete, mas pode fazer também com um palito de dente. No caso, esse é um palito de unha, mas pode ser palito de dente, palito de churrasco. Você usa da sua imaginação. Como as crianças são extremamente talentosas e têm uma imaginação muito fértil, eu tenho certeza que vocês vão se dar super bem. E aí, o que é importante? Vocês fazerem a arte de vocês com massinha e mandarem nos grupos. É muito importante a participação de todos. Como é que eu fiz a folha? Tá vendo a folha aqui? Ou esta folha daqui? Eu pego um pouquinho de massa verde, do tamanho que eu achar melhor a nossa folha. Aí eu faço uma bolinha na palma da mão, com a ajuda do dedo. Eu amasso essa bolinha e aí eu aperto uma ponta e aperto a outra ponta. Eu posso apertar só uma ponta para um lado ficar redondinho, que nem esse daqui? Pode. É da imaginação de vocês. Por exemplo, com o próprio palito, a gente pode fazer a marcação do meio. Sabe aquele risquinho da folha? Pode fazer os risquinhos das laterais. O vermelho dá pra mim fazer muita coisa. Ó, tá vendo o restinho que sobrou do quadrado que a gente tinha cortado pra fazer o trenzinho? A gente não precisa jogar fora, a gente amassa de novo e a massinha tá pronta pra fazer outra coisa. Fez uma bolinha, amassou a bolinha, aportou uma pontinha. O que a gente tem? A gente tem uma pétala. Apertando com o palito, lembrando de dente, de qualquer palito que vocês tiverem, vocês fazem a marcação da pétala. É necessário fazer a marcação? Não é obrigado. Vai da imaginação de qualquer um. A gente também pode usar a tampa de caneta para fazer a marcação. Existem muitas formas divertidas de se fazer arte. Essa é uma delas. Espero que vocês participem e gostem da atividade de hoje. Muito obrigada. Tchau!